O Akaza não é e nunca foi do bem. Pessoal, eu havia começado a gravar e aí eu simplesmente esqueci de ligar o microfone e eu perdi tudo. E aí, como que era o vídeo? Eu falando com vocês, lavando a louça suja. Então, ainda tem louça. Então, bora continuar falando do Akaza enquanto eu termino o restante da louça. O pessoal que me segue há mais tempo já viu que tem um vídeo falando do Akaza aqui, qual foi a história do Akaza. Mas o pessoal conheceu mesmo o Akaza pelo filme, né? O Demon Slayer Castelo Infinito. E lá, ele inclusive é o último dos vilões a ir de arrasta. Ai, você tá dando spoiler. Ah, gente, pelo amor de Deus. Isso aí todo mundo sabe, tá no mangá, tá? Então não vem reclamar ali nos comentários. Mas, anyway, se você não conhece a história do Akaza, ela é a seguinte. O Akaza, quando era mais novo, ele morava com o pai, que era muito doente, e eles não tinham muita grana. Para sobreviver, o Akaza cometia pequenos furtos, né? Mas não porque ele queria, sabe? Não por, eu quero aquilo. Era para justamente conseguir vender e pagar o remédio do pai, para o pai não ir de arrasta. Só que, claro, ainda era roubar. Então ele diversas vezes foi pego. E toda vez que ele era pego, tatuavam nele a argola, sabe? No braço. Então, para cada argola era um furto. Chegou um ponto que ele roubava tanto, mesmo sendo para ajudar o pai, que o pai acabou vendo aquilo como uma forma de desgosto, né? Uma forma de desonra, e foi de arrasta de vez. Ele, né, vai de arrasta de forma proposital. Isso deixa o Akaza super furioso, ao ponto de sair batendo em todo mundo, tacando dane-se, e aí já viu, né? Só que ele era muito forte, ele tinha muita habilidade, mas ele era só um. E aí... Guardou a louça? Hã? Guardou a louça? Ih... Então, né, gente? Eu esqueci de guardar essa louça. Eu já volto. Pessoal, voltei. Eu esqueci de guardar a louça e aí uma regrinha básica da vida. Quando você começa a lavar uma louça suja, guarde a outra para ela não molhar. É uma regra básica, sabe? Eu esqueci. Mas continuando a falar sobre a casa, onde que eu tinha parado? Então, aí ele acabou atacando Deus e o mundo, né, de forma desordenada, mas como eu disse, ele era apenas uma pessoa contra várias. E é claro que ele logo foi contido, né? E ele já estava atacando dane-se, do tipo, se eu morrer aqui não vai fazer diferença nenhuma, e bababá e papipu. Só que ele acabou chamando a atenção de um sensei, de um dojo sem ninguém. Como assim? Era um cara, era um professor de um dojo que simplesmente não tinha aluno. E aí ele olhou para a casa, gostou dele e falou: cara, seguinte, vi aí que você tá numa baita encrenca, tá precisando de ajuda, bora lá comigo pro meu dojo, que aí eu te ensino a lutar, e aí no lugar você cuida da minha filha, porque eu tenho que fazer as coisas e tudo. Ai! E aí, ixi Maria. Não, não quebrou nada, caiu um copo aqui, gente, mas não quebrou. Não quebrou nada. Continuando. Mas, e aí você cuida da minha filha. E aí ele fala: mano, você tá louco? Você tem certeza? Você me conheceu agora. Falou: não, eu vi que você é uma pessoa boa e tal. Bora lá comigo. E aí ele foi. E aí, essa filha dele, ela era muito doente e tudo mais, e aí ele começou a cuidar com carinho da menina. E a menina também começou a gostar dele e tudo mais, eles começam a desenvolver um sentimento ali, que no final, quando eles crescem, ela acaba virando noiva dele. E é claro que o Akaza não podia estar mais feliz da vida com tudo isso, né? O cara continuou lutando. O bicho era bravo e era mau. Então não é... Ele era mal, minha esposa está falando que ele era mal, mas ele era mal. Ponto. E é isso, gente. E aí eles queriam aquele dojo para fazer mais um dojo de samurai, já que
esse professor do Akaza, ele lutava com os punhos, com a mão. Ele não usava nenhuma arma. E isso deixava os samurais furiosos. E aí toda hora era uma guerra, toda hora era alguma coisa, os samurais tentando fechar aquele dojo, até que finalmente eles envenenam a água do poço do dojo, fazendo ir de arrasta, quase que eu falo a palavra proibida nas redes sociais, fazendo indo de arrasta tanto a menina, né, a noiva do Akaza, quanto o próprio pai dela. O Akaza só não é ferido porque antes ele estava no túmulo do pai dele, né? Contando que ele ia casar, todo feliz da vida e tudo mais. Quando ele chega e vê a cena, cara, baixa o mochila de criança nele. Pura e simplesmente. Ele fica revoltadíssimo e vai pra cima dos outros dojos. Lembrando, ele já sabe lutar, ele já era bom. E aí ainda refina as artes marciais dele, ele simplesmente provoca um massacre, né? Todo mundo vai de arrasta na mão dele. E isso acaba chamando a atenção do Muzan, que aparece, na verdade não é o Muzan, é o outro carinha que eu esqueci o nome, mas ele aparece lá a mando do Muzan, pra falar que tipo, ó, falaram que tinha um demônio aqui, né, um Oni aqui, mas eu não lembro de ter mandado ninguém pra cá, e aí quando eu encontro eu vejo você. E aí aquela historinha básica, né? Mano, eu vi que você tem potencial, eu vi que você é mau e eu vi que você é forte. Bora juntar aí pra galerinha do lado negro da força, que você vai ter mais poder ainda e vai poder vingar todo mundo. E aí o Akaza simplesmente se entrega. Ele fala, beleza então, e se entrega.